Rizwit. Em março de 2021, TikToker Rizwit relatou que sua filha disse. Ela alguns anos atrás. Período 11 de setembro de 2018 e Riz estava olhando para o 11 de setembro. Mensagens memoriais nas redes sociais. Um dos posts tinha uma imagem impressionante das Torres Gêmeas, e quando sua filha de 4 anos viu, ela disse a Riz, "Ei, mãe, eu costumava trabalhar lá." Riz, sentindo-se um pouco inquieta, perguntou à filha quando foi isso. A jovem simplesmente respondeu antes. Ela passou a dizer à mãe que durante o período da manhã, no trabalho, ela tinha que se levantar da escrivaninha porque o chão estava muito quente. Ela e seus amigos tentaram escapar do chão quente saindo pela porta, mas a porta não abria. Ela então pulou da janela e voou como um pássaro. Riz ficou abalada e não consegue entender o que a filha disse a ela. E a Riz também confirmou que a jovem nunca tinha ouvido falar do 11 de setembro. Barbara Carlin. Barbara Carlin nasceu 9 anos após a morte de Anne Frank. Desde muito jovem, ela insistiu que Barbara não era seu nome verdadeiro e que sua família deveria chamá-la de Anne. Ela também disse aos pais que sabia que eles não eram seus pais verdadeiros. Nesse ponto, a família de Barbara não estava em dia com a história de Anne Frank e pensou que Barbara estava enlouquecendo. Eles a levaram a um psiquiatra, pensando que ela estava de alguma forma perdida em uma fantasia. Aos 12 anos, Barbara escreveu um livro de poesia que se tornaria um dos mais populares em sua Suécia natal. Ela escreveu mais 9 volumes. No entanto, ela não conseguia afastar a sensação de que ela não era quem todos pensavam isso apesar da viagem para Amsterdã com seus pais aos 10 anos, durante a qual eles visitaram a casa de Anne Frank. Barbara sabia exatamente como chegar à casa e que as etapas externas foram alteradas. Seus pais ficaram surpresos. Assim que Barbara entrou no quarto de Anne, ela sentiu um medo opressor, mas se recusou a sair. Ela sabia que uma vez havia fotos na parede, colocadas lá por Anne, e quando ela disse isso à sua mãe, então finalmente entendeu o que a filha vinha tentando dizer a eles, há anos. Ela foi Anne Frank em uma vida passada. Barbara conheceu o primo de Anne, Buddy Elias, anos depois, e ele disse aos repórteres que acreditava que ela era a reencarnação de Anne. Duminda Bandaranaike. Em 1987, Duminda Bandaranaike, de 3 anos, começou a falar sobre o templo e mosteiro Asgirlenkandi, dizendo que costumava ser um abade lá. Duminda nasceu em 1984, filho de pais budistas singaleses e era o segundo mais novo de 3 irmãos. Ele falava sem parar sobre o templo e também disse à mãe que tinha um carro vermelho. Ele disse aos outros monges que morreu em um hospital para onde foi levado depois de sentir uma dor aguda e repentina no peito. Ele também lembrou de ter tido um elefante de estimação. O menino logo começou a usar suas roupas como um monge e passou a visitar um templo budista 2 vezes por dia. Ele também começou a recitar estrofes na língua pali. Sua mãe começou a temer que seu filho quisesse deixar sua família para se tornar um monge. Aos 5 anos, o interesse de Duminda em ir ao templo diminuiu um pouco, mas aos 6 anos sua mãe permitiu que ele fosse ao mosteiro quando ele completou 7 anos. Nesse ponto, ele também não queria ir para uma escola com meninas e não queria que mulheres, incluindo sua mãe, tocassem em suas mãos. Quando o abade do templo de Malvatya morreu em 1990, Duminda exclamou ao acaso que o conhecia bem. Parecia que o Vem Manayaka Gunnepana, que morreu de ataque cardíaco e possuía um carro vermelho, poderia ter sido Duminda em uma vida passada. Gunnepana também tinha um elefante. James Arthur Floerdale. Quando James Arthur Floerdale tinha 12 anos, ele começou a ter sonhos estranhos. Esses sonhos eram embaçados e vagos quando começaram, mas com o tempo eles se tornaram imagens nítidas. Enquanto continuava a sonhar, ele viu uma cidade de pedra esculpida em um penhasco e vários templos dentro da cidade. Ele também viu uma rocha em forma de vulcão situada nas periferias da cidade de pedra. Arthur não sabia o que fazer com esses sonhos e tentou ignorá-los. Em um determinado dia, Arthur visitou a praia com sua família. Enquanto ele brincava com seixos e se abaixava para pegá-los, uma visão bateu em sua cabeça. Era a cidade dos seus sonhos. A visão era tão intensa que ele podia sentir o cheiro do ar seco do deserto. Deixar cair as pedras fez a imagem se dissipar, deixando Arthur sem palavras. Ele revisitou a praia pouco tempo depois para ver se a visão aconteceria novamente, e assim que ele pegou as pedras, aconteceu. Ele viu mais detalhes na segunda vez,
como uma passagem de pedra em um quartel militar. Pela primeira vez, Arthur começou a pensar que ele pode ter sido um soldado nesta cidade dos sonhos e foi morto lá por uma lança. Arthur nunca teve nenhuma explicação para suas experiências. Muitos anos depois, quando era um homem idoso, Arthur assistiu a um documentário sobre a antiga cidade de Petra, na Jordânia. Ele imediatamente percebeu que esta era a sua cidade dos sonhos e se convenceu de que havia vivido lá em uma vida passada. Ele contatou a BBC, que arranjou uma entrevista entre Arthur e um arqueólogo. O arqueólogo ficou pasmo ao descobrir quanto conhecimento Arthur tinha da cidade antiga, sem nunca ter estado lá em sua vida atual. Por fim, o governo jordaniano convidou Arthur para visitar Petra. Arthur encontrou seu caminho pela cidade sem a ajuda de um guia-mapa e apontou locais que ainda não haviam sido escavados. Ele falou sobre um quartel militar onde trabalhava com sistema de cheque zero para guardas e até forneceu fatos sobre a área que os especialistas desconheciam. Sonam Wangdu. Em 1996, Sonam Wangdu, de 4 anos, era apenas mais um menino feliz que adorava assistir aos desenhos do Batman e do Homem-Aranha, bem como aos Power Rangers. No entanto, Sonam era tudo menos uma criança comum. Ele foi reconhecido e reverenciado pela comunidade budista no Nepal e no Tibete como um lama reencarnado. Na época, o menino morava em Seattle, mas foi decidido que o menino viajaria para Katmandu para sua educação formal e que depois viveria em um mosteiro. Ele recebeu o nome de Tulkula, que significa reencarnação em tibetano. Ele era considerado a reencarnação do amado Lama, Dzongkhe Rinpoche III, que ensinava na Universidade de Washington e fundou o mosteiro Sakya em Seattle. Rinpoche foi considerado a terceira reencarnação do Lama original, Dzongkhe Rinpoche I, que viveu no Tibete. Dzongkhe Rinpoche III também disse a 2 de seus alunos que ele renasceria na área de Seattle após sua morte. Tulkula já havia feito sua cerimônia de entronização 2 anos antes de partir para Katmandu e seria separado de sua mãe durante os primeiros 8 anos de sua educação. Sua mãe, Caroline Lama, não hesitou em ver o filho partir sem ela, porque sabia que ele era especial e só queria o melhor para ele.